Mais uma vez, boa noite. Sejam bem-vindos. É muito bom poder encontrá-los. Nós estamos hoje aqui com a nossa lotação total. Acho que quase não tem espaço nenhum aqui mais, mas que bom que você veio, porque estamos juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Essa foi uma semana muito especial e que passou rápido, onde nós tratamos das profecias bíblicas. Falamos sobre o livro do Apocalipse. Desde sábado passado, quando nós falamos sobre um Deus que faz milagres para uns e não faz para outros, estávamos construindo as bases para entendermos de maneira plena e completa as profecias do Apocalipse. É bem verdade que existem muitos detalhes na profecia bíblica. Datas, eventos, cenas, símbolos. Mas mais do que fim do mundo, compreendemos que o livro do Apocalipse é um livro que trata de esperança. E essa esperança, ela está marcada na maneira como o livro do Apocalipse se encerra. A Bíblia possui 1189 capítulos. Desses 1189 capítulos, 1185 tratam da história de um mundo de pecado. 4 capítulos falam de uma vida perfeita. Os 2 primeiros e os 2 últimos. Por isso a Bíblia começa com Gênesis, mesmo não sendo Gênesis o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. E é por isso que a Bíblia termina com Apocalipse, mesmo o Apocalipse não sendo o último livro a ser escrito. Não há uma ordem cronológica na organização dos livros bíblicos, mas há uma ordem, uma sequência lógica. O mundo começou perfeito e voltará a ser perfeito. O ser humano foi criado perfeito, corrompido pelo pecado e voltará a ser perfeito. A vida que hoje temos não foi a vida que Deus um dia planejou para os seres humanos. Mas a grande certeza que nos aponta ao final da profecia bíblica é que Deus vai devolver para o ser humano tudo aquilo que ele tinha antes do pecado e que perdeu por causa das escolhas equivocadas que nos separaram do Criador. Deus quer te dar tudo de volta. Ele quer reconstituir a você aquilo que você nunca experimentou, aquilo que você nunca sentiu. A vida perfeita, a vida plena, a vida com sentido. Mas nessa trajetória, nessa história do mundo, a grande tristeza é que não são todas as pessoas que aceitam a restauração que vem do Senhor. Há hoje uma multidão de pessoas que estão vivendo como se nada fosse acontecer. Essas pessoas que estão tampando os seus ouvidos ou estão indiferentes à palavra do Senhor, resta ainda o último apelo, a última advertência, um último chamado. Nós somos arquitetos do nosso próprio destino. Não se esqueça disso. Nós construímos o nosso futuro. Mesmo Deus sendo totalmente onisciente, sabendo de tudo, Deus não predetermina nada. Quando eu nasci, Deus não predeterminou se eu iria me perder ou não. Deus deu a liberdade. E eu construo o meu futuro. O que será de mim quando o Senhor Jesus voltar depende das escolhas que eu fizer. Portanto, amigo, amiga, não fique tardando sua decisão. Depois eu vou. Semana que vem eu vou. Ano que vem eu vou. Depois da Copa do Mundo eu vou. Depois do Natal eu vou.
1º de janeiro eu vou. É a síndrome do 1º de janeiro. Você sabe do que eu estou falando. É de uma nova vida que vai começar e não começa nunca. Portanto, não espere 1º de janeiro chegar. Hoje pode ser o seu 1º de janeiro. Esse tem que ser o seu momento. Essa tem que ser a sua hora de vivermos uma vida íntegra ao lado do Senhor. Porque ao olharmos para as profecias do passado, nós vemos como elas se cumpriram totalmente, nos seus mínimos detalhes. Isso nos dá certeza de que aquilo que ainda falta ser cumprido, vai se cumprir. Porque do jeito que tudo aconteceu até aqui, o que falta será da mesma forma como aquilo que já passou. Deus vai cumprir. Vão acontecer todos os eventos que estão listados na Bíblia. As profecias do Senhor. Profecias certeiras. Porque Deus não fala de hipóteses, Deus afirma. E o que Ele falou, você pode ter certeza que Ele vai cumprir. Hoje, eu quero falar um pouco a você. Diante das grandes e urgentes necessidades que nós temos, nesse nosso preparo para o encontro com o Senhor, nesse nosso preparo para chegarmos em Apocalipse 21 e recebermos a vida eterna, nós contamos com um Deus que nos auxilia e nos ajuda. O livro do Apocalipse é a descrição vitoriosa do Senhor Jesus. Mas eu quero hoje, à noite, entrar especificamente em um dia da vida de Jesus. Durante o seu ministério aqui na terra, o Senhor Jesus realizou muitos milagres. Sabemos disso, eles estão listados na Bíblia. E especificamente aparecem 35 milagres nos 4 evangelhos que temos na Bíblia. Alguns desses milagres se repetem em 3 livros, em 4 livros, em apenas um livro. Mas 35 milagres espalhados em 33 anos de vida de Jesus. Obviamente, Jesus não realizou apenas 35 milagres. Ele realizou muito mais do que 35 milagres. E isso fica evidente quando João encerra o seu evangelho dizendo assim: o que está escrito aqui é apenas um pouquinho. Porque se eu fosse escrever tudo o que Jesus fez, não haveria espaço no mundo para conter os livros que seriam escritos. Tão rica foi a vida do Senhor Jesus. Tantos foram os milagres que Ele operou. Mas hoje nós só temos 35, que são milagres importantes para nós, que falam para nós. E eu falei a vocês que eu quero ir para um dia da vida de Jesus, porque nos 4 evangelhos, nós encontramos Jesus realizando em um dia 4 milagres. Dos 35, 4 aconteceram num único dia. Em nenhum outro dia da vida de Jesus, nos relatos que temos nos evangelhos, encontramos tantos milagres no mesmo dia. E o mais interessante, que esses 4 milagres acontecem um após o outro. Um milagre chama o outro milagre. Um milagre puxa o outro milagre. E o mais forte disso tudo é que esses milagres, além de serem milagres reais, verdadeiros, genuínos, são milagres que Jesus pode fazer na sua vida hoje. Agora, você pode sair daqui hoje à noite com esses milagres realizados na sua vida. E não sou eu que estou prometendo. Não sou eu que estou dizendo por mim mesmo. Eu estou dizendo que o Deus que fez milagres no passado é o Deus que faz milagres hoje. E os milagres que Ele fez, Ele ainda faz. Eu quero convidá-lo para ir a esse dia. Abra sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35.
Aqui encontramos esta série de milagres, que vão até o final do capítulo 5. Você que está com a sua Bíblia, olha para ela a princípio. Aqui estão os 4 milagres. A partir do verso 35, a Bíblia diz que o Senhor Jesus então acalma uma tempestade. No capítulo 5, a Bíblia nos fala sobre a cura do endemoniado Gesareno ou Gadareno. Depois, a partir do verso 25 do capítulo 5, Jesus cura uma mulher que tinha uma hemorragia de sangue que não estancava nunca. E por último, no verso 35 do capítulo 5, o Senhor Jesus traz de volta à vida a filha de Jairo. O milagre da ressurreição. Esses são os 4 milagres. Milagres são milagres. E o que isso quer dizer? Que eles não se explicam. E diante dos milagres, a reação humana é sempre de espanto. A reação humana é sempre de temor. Vejam, no primeiro milagre, depois que Jesus acalma uma tempestade, diz a Bíblia no verso 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta dos discípulos é, como é que esse Senhor Jesus fez isso? Como é que esse homem fez isso? De que jeito que ele faz isso? Por isso eles estavam com medo, porque os milagres são inexplicáveis. Milagres são cenas, fatos que acontecem que nós não conseguimos fazer naturalmente, que nós não temos forças para fazer. Por isso a pergunta era, que homem é esse? Como é que Jesus fez isso? Segundo milagre, diz a Bíblia, lá no verso 15, a última palavra, o que diz? Depois de Jesus expulsar o demônio na vida daquele jovem, o que diz a Bíblia? Eles temeram, tiveram medo. Como ele fez isso? Jesus cura a mulher do seu fluxo de sangue, a hemorragia que não estancava nunca. E diz a Bíblia no verso 33, a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. Ela estava atemorizada e tremendo. A pergunta da madrugada ainda não tinha sido respondida. Que homem é esse? Como é que ele faz isso? Como é que ele consegue fazer isso? E por fim, na casa de Jairo, depois que a menina ressuscitou, diz a Bíblia no verso 42, então ficaram todos sobremaneira admirados. Um morto que volta à vida. Os milagres podem acontecer. E essa é a reação humana diante dos milagres. Mas acompanhe comigo a leitura dos versos bíblicos. Vamos na história. Vamos voltar a esse dia. Era madrugada. Jesus passava o mar da Galileia com os seus discípulos, em direção à terra dos Gesarenos. E no meio da passagem, um temporal atingiu a embarcação. Dentre os discípulos, haviam homens que eram experimentados no mar. Homens que eram pescadores, que já haviam passado por tempestades no mar. Mas aquele temporal, segundo o relato bíblico, foi mais forte do que os outros temporais. Foi tão forte que os discípulos experientes no mar já estavam dizendo que eles iam morrer. Eles jogavam água para fora do barco e água entrava no barco. Faziam o possível, mas o possível não era o suficiente para salvar a vida. Até que de repente eles se deram conta. Alguém não está ajudando. Alguém que está no barco e não está ajudando. E sabe quem era? Jesus. A Bíblia diz que ele dormia na popa do barco sob um travesseiro. A figura parece até engraçada.
um barco prestes a afundar, um temporal vindo com toda a sua intensidade contra a embarcação, e Jesus dormindo. E a Bíblia diz que ele estava sobre o travesseiro. Depois que acham onde Jesus estava, a reação dos discípulos ao se aproximarem dele é assim: mestre, o senhor não se importa se morremos? Essa foi a pergunta deles. O barco está afundando e o senhor está aí dormindo? Diz a Bíblia, verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Por isso que eles estavam perguntando: que homem é esse? Quem é que pode falar com a natureza? Quem pode dar ordem para vento? Quem pode falar com o mar? Chega, mar, para com a onda. E o mar para. Vento, vai para o outro lado. E o vento foi. Na hora, ficou calmo. Aquelas mesmas mãos que criaram o mundo foram as mãos que se levantaram para dizer: chega. Para. E eles terminaram a viagem tranquilos. Até que logo cedo chegaram à terra dos Gerazenos. Era ainda o mesmo dia. Quando eles desembarcam, e a Bíblia diz que na hora que o Senhor Jesus pisou em terra firme, veio um homem endemoniado, possesso, tomado pelo espírito mau. Uma vida completamente destruída. Diz a Bíblia, verso 2. Um homem veio dos sepulcros ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo. Verso 3. Qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele. E os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Verso 5. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes e ferindo-se com pedras. É a descrição bíblica de quem era esse homem que correu ao encontro de Jesus. Era conhecido. Vivia lá, na sua loucura, e quem tentava resolver, não conseguia. Porque amarravam, ele arrebentava a corda. Punha a corrente, ele arrebentava a corrente. Ninguém segurava. Era uma força que não era dele. Andava no meio das sepulturas, se machucando, se ferindo. Teve um encontro com Jesus. Correu ao encontro de Jesus. Depois desse encontro com Jesus, diz a Bíblia, verso 14, segunda parte do verso 14. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Desse encontro, Jesus com o endemoniado. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. E a Bíblia diz que ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Por isso eles temeram. Depois do segundo milagre realizado, Jesus volta para o outro lado do mar da Galileia. E quando ele chega, na volta, naquele mesmo dia, aparece um homem chamado Jairo. E Jairo fala assim: Senhor, minha filha está muito doente, o senhor tem que ir na minha casa. Jesus, depois de um diálogo com Jairo, aceita o convite e vai à casa dele. Mas no meio do caminho, na trajetória até a casa de Jairo, aparece uma mulher que tinha uma hemorragia. Ela tinha um fluxo de sangue que não estancava nunca. Esse fluxo de sangue, essa sua enfermidade, já tinha roubado não só suas energias e forças, mas tinha roubado seu dinheiro e sua vida. Não tinha mais nada. Não tinha mais esperança, não tinha mais o que fazer. Sozinha, sem ter ninguém por ela. Diz a Bíblia que ela, no verso 27, ouviu a fama de Jesus. Ouviu das histórias de Jesus.
Vindo por trás dele, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E agora acontece o terceiro milagre. Sem Jesus falar nada, mas mediante a fé de uma mulher que trocou 12 anos de doença por menos de um segundo de esperança, a cura chegou. Na hora, ela sentiu que a hemorragia parou. Naquele mesmo instante, cessou. Ela estava curada. Jesus para, pergunta quem me tocou. A reação dos discípulos a princípio é: mestre, não pergunta isso, porque está todo mundo tocando o Senhor, está tudo apertado aqui, a multidão está andando. E Jesus fala assim: eu não estou falando de esbarrão, eu não estou falando de toque casual, eu estou falando quem foi que me tocou. Quem foi que em mim procurou mais do que simplesmente um esbarrão? E aquela mulher, atemorizada, assustada, falou: fui eu, e disse a verdade. Jesus agora chega à casa de Jairo. Entra na casa de Jairo. E a primeira coisa que ele ouve é o seguinte, verso 39. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E o verso 40 diz assim: e riam-se dele. Eles deixaram de chorar no funeral e começaram a rir. Porque Jesus disse que a menina não estava morta. O que disseram para Jesus foi que ele tinha chegado muito tarde e que já não tinha mais o que fazer porque a menina já estava morta. Mas Jesus, diz o verso 11, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E aí vem a expressão de admiração. Como esse homem faz isso? Como eu disse a vocês, são 4 milagres verdadeiros, genuínos, reais, que aconteceram no passado e que podem acontecer hoje, agora. Vamos trazer os milagres para os nossos dias. Primeiro milagre: o Senhor Jesus acalma uma tempestade. E o que são as tempestades? As tempestades são os nossos problemas. As tempestades são as dificuldades que passamos. É possível sorrir em um minuto e chorar no outro. Nós vivemos e passamos por altos e baixos. As coisas fogem do nosso controle. As situações muitas vezes não acontecem do jeito que nós achamos que deveriam acontecer. O nosso futuro, a nossa vida são incertos. Se nós soubéssemos aquilo que está diante de nós, nós faríamos o possível para desviar-nos do sofrimento. Mas muitas vezes não é possível. O sofrimento vem, os problemas batem a porta. Eu, como pastor, muitas vezes fui à casa de pessoas para consolá-las por problemas que haviam passado e que estavam sofrendo. E em outros momentos da minha vida, eles vieram à minha casa para me consolar. Porque nós temos dificuldades. Passamos por situações adversas. Os problemas vêm. E muitas vezes nós nos sentimos tão pequenos e limitados que os problemas são como os grandes temporais. E por mais que você seja experiente em problemas, chegam alguns problemas que você olha para um lado e para o outro e fala assim: eu vou morrer, não vai dar jeito, não vai ter certo, não vai ter saída, não tem jeito, não tem solução, não tem como. Nos sentimos fracos, pequenos. Mas o que Jesus fez no passado, Ele pode fazer hoje. Quando no passado Ele se colocou em pé e disse: problema, acalma, eu estou dizendo a você
que Jesus pode hoje parar diante daquilo que está roubando o seu sono, tirando sua paz, destruindo sua alegria. Ele pode levantar a mão e dizer: acalma, chega, emudece, para, não atormenta mais. Mas preste bem atenção. Quando eu digo que o Senhor Jesus pode e quer fazer esse milagre na sua vida, eu não estou dizendo que Ele vai resolver os problemas que você tem, que você passa, do jeito que você acha que Ele deveria resolver. Eu não estou dizendo que Ele vai fazer as coisas do jeito que você quer que Ele faça. Eu estou dizendo que Ele pode acalmar o seu coração e devolver a paz à sua vida, mesmo diante dos problemas, sejam eles do tamanho que forem. Fez no passado. A viagem da sua vida pode continuar em um mar tranquilo. Quando Jesus diz: calma, emudece, chega, para. É aquela dor que parece que não passa. Jesus faz com que ela passe. É aquele vazio que você tem no estômago, que não se preenche com comida. É um vazio existencial. E a incerteza é o medo. Jesus levanta a mão e diz: acalma o problema, emudece. Qual é o seu problema, amigo? Qual é o seu problema, minha amiga? Lembre-se que os discípulos chamaram Jesus, e quando o chamaram, Ele resolveu. Ele pode acalmar os seus problemas. Fez no passado e faz hoje. Segundo milagre, Jesus expulsa o demônio da vida de um homem completamente destruído, uma vida arruinada. Exemplo daquilo que o diabo faria com qualquer pessoa aqui, se deixássemos, se permitíssemos. Ele destrói, ele acaba, ele arrasa. Aquela vida completamente tomada pelo mal foi transformada num único encontro com Jesus. Porque ele que não se vestia, que não sentava, que não ficava em perfeito juízo, foi visto desse jeito. Por isso as pessoas tiveram medo. Aquele é aquele endemoniado que anda por aí se ferindo com os pés no meio da sepultura. É ele, olha lá como é que ele está agora. Essa era a reação das pessoas. Neste milagre, eu estou afirmando a você que aquilo que Jesus fez no passado, Ele faz hoje. E o que é que Ele fez no passado? Ele neutralizou os dardos inflamados do inimigo na vida daquele homem. E pode neutralizar os dardos inflamados do inimigo na sua vida. Há muitas pessoas que estão sendo escravizadas pelo diabo. É um pecado que eles têm, uma área escorregadia que caem, recaem, tornam a cair e vivem caindo. Você não precisa ser um derrotado. Deus quer fazer de você um vitorioso, um vencedor. Ele pode dar forças a você. Porque o diabo vai te prendendo, vai te arruinando. E vai te jogando cada vez mais para baixo. E quando você está lá embaixo, ele olha para você e fala assim: está vendo aí o que você é? Você não é nada. Olha que vida que você leva. Olha o que você faz. Você acha que Deus se importa com você? Você acha que Deus ama você? Não se engane. Deus se importa com você e ama você. E hoje Ele pode neutralizar todos os dardos inflamados que o inimigo lança contra a sua vida. Ele tem poder. Quando Deus vem, o diabo vai embora. Onde tem luz, não tem trevas. Alguns anos atrás, eu fiz uma série de conferências. Nós alugamos um salão bem simples. E eu comecei a fazer noites consecutivas. Não tínhamos uma igreja naquele local, e ali era o começo da nossa igreja. Alugamos o salão, coloquei cadeiras, comprei um sonzinho simples para começar uma nova congregação. E numa noite, umas 2 horas antes de começar a programação,
apareceu uma mulher no salão. Eu estava limpando o salão, arrumando, tinha mais 2 pastores comigo. E essa mulher ficou em pé no fundo do salão, e eu falei para um que estava comigo, vai lá e vê o que ela quer. Está muito cedo, ainda falta 2 horas para começar o programa. E ele foi. Quando chegou perto daquela mulher, ela fez algo que da frente da igreja, quando eu vi, fiquei completamente assustado e vi que era algo sobrenatural. Nós tínhamos um tapete na entrada do salão, uma mesa em cima, uma cadeira para recepção, e ela pegou aquele tapete e jogou no meio da rua. A mesa virou para um lado, a cadeira para o outro. E do jeito que ela jogou aquele tapete na rua, a julgar pelo corpo que ela tinha, pelo tamanho que tinha, era impossível. Não tinha força para aquilo. E sem medo de errar, se pegarmos o mais forte daqui, não conseguia jogar o tapete do jeito que ela jogou no meio da rua. A mesa virou para um lado, a cadeira para o outro, e o tapete no meio da avenida. A partir daí ela começou a chutar as cadeiras da igreja. Ia tacando cadeira para um lado, tacando cadeira para o outro. E eu entendi tudo o que estava acontecendo. O pastor que foi lá, foi para a rua para tentar pegar o tapete de volta. E ela estava lá dentro, quebrando tudo. Quando ele entrou, nós fechamos a porta. Aquelas portas de enrolar. Em cima. Baixamos a porta. E a partir daquele momento foi uma luta espiritual. Como eu mostrei para vocês ontem no batismo. Aquele batismo. Uma luta. Depois de algum tempo, o diabo deixou o corpo daquela mulher. Ela deu um grito. E o grito que ela deu foi acompanhado de um estouro como se fosse uma bomba. Explodiu fora. Aquela mulher não sabia onde estava, não sabia o que estava acontecendo. Conversei um pouco com ela, contou um pouco da sua vida, eu entendi por que aquilo estava acontecendo. Procurou, deu brechas, foi para o lado de lá. Mas dizia ela que havia solução e resgate para ela. Ela agradeceu, disse que tinha que voltar a casa e que voltaria depois para o programa da noite. Nós tínhamos que arrumar o salão. Um da equipe resolveu levá-la em casa de carro. Tínhamos que arrumar as cadeiras, colocar o tapete de volta no lugar, levantar a mesa, porque as pessoas já iam começar a chegar para a programação da noite. Eu abri a porta da frente do salão. E quando eu abri a porta, eu descobri o que é que foi o barulho da bomba, a explosão. O transformador de energia que estava no poste na frente do salão estourou. Exatamente na hora que o inimigo saiu do corpo daquela mulher. Por isso a explosão. Só que, quando um transformador de energia estoura, o que acontece com a energia? Vai embora. Só que eu não havia percebido ainda que a energia tinha ido embora do salão, porque o salão continuava com a luz acesa. E eu só soube que não tinha luz na rua inteira na hora que abri a porta. Ela foi para o carro para ser levada, a rua inteira apagada, as casas apagadas. E eu olhei para dentro do salão, a luz acesa. Olhei para a rua, tudo apagado. Lembra das expressões que nós lemos aqui? Sobremaneira, admirados, temeram. Era como eu estava naquela hora, diante dos milagres. E eu saí assim para a rua, olhei e falei, mas como é que esse negócio está aceso aqui? Aí pensei, já sei, deve vir energia da rua de trás.
para cá e para certificar, porque quando eu me deparei com o milagre, eu estava tentando arrumar uma resposta, uma justificativa para o milagre. E eu fui para o interruptor de energia do salão e apaguei a luz do interruptor, assim. E quando eu apaguei o interruptor, a luz do salão apagou. Aí eu liguei, a luz acendeu. Apaguei, apagou. Era para certificar mesmo, né? Virei para o outro lado, acendeu. Fui para a porta de novo. Aí veio um indivíduo passando assim: como é que vocês têm luz aí? Aí eu estava na porta assim, não tinha resposta, né? Eu falei assim: não sei, por quê? Ele falou assim: não, porque está tudo sem energia. A rua de trás aí, o bairro inteiro está sem energia. Diz que deu uma queima aí de vários geradores, de vários transformadores. Tem algum problema aí que teve na rede elétrica e está tudo sem energia aqui. E como é que vocês têm luz aí? Tem transformador? Eu falei: não tem transformador nenhum. Não tem gerador nenhum aqui. Não tem nada. Não sei, eu estava meio perdido ainda o que estava acontecendo, né? Depois, algumas pessoas começaram a chegar e todo mundo ficava assustado. Mas como é que tem energia aqui, pastor? E eu comecei a dizer: não, é um milagre do Senhor. As cadeiras foram arrumadas, a mesa foi colocada no lugar. E aí nós aproveitamos a deixar, já que ninguém tinha energia em casa, vamos convidar todo mundo para vir para a igreja. Ninguém tem o que fazer em casa. E nós temos energia, né? Projetor, computador, tudo funcionando. Venha ver a luz de Jesus brilhar, era o nosso slogan aquele dia. Acabou o programa e a luz acesa. O tema que eu falei aquela noite foi o selo de Deus e a marca da besta. Terminou a programação, fui embora, e a luz estava acesa e o bairro inteiro sem energia ainda. A Eletropaulo já estava lá para arrumar o problema, mas ainda todo mundo sem energia. Isso já aconteceu para eu não errar a conta, 13 anos atrás. Mas lembro-me até hoje. Saí de lá, fui para casa. No dia seguinte de manhã eu voltei para o salão. Abrindo um parênteses, a igreja continua até lá hoje, no mesmo lugar, no lugar do milagre. Voltei de manhã para o salão para pegar algumas coisas e aquela porta que enrola faz barulho, né? E eu, na hora que eu subi a porta, fez barulho, eu entrei, a vizinha do lado veio. A vizinha não tinha ido à noite. E ela veio assim e falou assim: o que vocês fizeram ontem à noite aí? Foi assim que ela me abordou. Aí eu falei assim: olá, bom dia, tudo bem? A senhora está falando com relação ao programa de ontem à noite? É. Eu falei: não, nós tivemos o programa, tivemos o nosso culto aqui. Eu falei assim: não estou falando do culto. Estou falando, como é que vocês tinham energia e eu não tinha na minha casa? Eu falei: por quê? A senhora está perguntando. Eu falei assim: porque é o seguinte, ontem, depois que vocês foram embora, veio o pessoal da Eletropaulo aqui, subiu no poste para arrumar, e eu falei para ele assim: olha, por que aqui na minha casa não tinha energia e na igreja aí do lado tinha? E o rapaz lá de cima do poste falou assim: senhora, eles não tinham energia. Não, tinham. Eu vi, estava tudo ligado aí funcionando, eu vi a luz, estava tudo funcionando. Eu disse: senhora, eles não tinham energia. O que eles têm é esse fio aqui, ó. E não tinha energia, o bairro inteiro ficou sem eletricidade. E ela falou assim: não, mas eles tinham energia. Ele falou assim: senhora, é impossível, eles não tinham energia. Eu naquele dia não olhei no relógio de energia para ver se estava girando lá a contagem. Mas segundo todo mundo, nós não tínhamos energia. Mas nós tínhamos energia. Eu não tenho dúvida que o diabo veio aquele dia para atrapalhar e Deus falou assim: não, aqui não. Aqui não. Os dardos foram neutralizados. Exatamente o que Deus pode fazer na sua vida hoje. Está você sendo assaltado pelo diabo todos os dias? Deus pode neutralizar todos esses dardos inflamados que ele lança contra você. Fez no passado e faz hoje. Ele acalma a tempestade e neutraliza os dardos inflamados.
Mas, amigo, amiga, não lute você sozinho contra o diabo, porque você vai perder. É Deus que neutraliza. É Ele que pode fazer isso. O milagre que vem dEle. Terceiro milagre. Jesus cura uma hemorragia que não curava nunca, que não cicatrizava. Nesse terceiro milagre, Jesus é aquele que tem poder para curar as feridas que não cicatrizam. E como existem pessoas que trazem em seus corações feridas que não cicatrizam nunca. Talvez aquele casamento que você sonhou, o marido que era perfeito, tornou-se violento, agressivo, e hoje você carrega marcas, feridas. Alguém que você confiava abusou de você, destruiu seus sonhos, gerou traumas em seu coração. Isso é uma ferida aberta, infeccionada, dolorida. Parece que não cicatriza nunca. Algum tempo atrás, uma garota me procurou e falou assim: pastor, o senhor é a minha última opção, porque se não der certo aqui eu me mato. E eu me assustei, porque última opção. O que estava acontecendo? E ela começou a me contar a história. Ela foi abusada sexualmente pelo seu padrasto por algum tempo e era adolescentezinha. Diante de ameaças de não poder contar para a mãe, ela se calou. Mas uma hora não aguentou mais, contou. A justiça foi feita, ele foi preso, condenado, julgado. Mas mesmo a justiça, aos olhos humanos, sendo feita, estava diante de mim alguém completamente dilacerada, arruinada. Procurou profissionais e nada dava certo. Tomou remédios, nada dava certo. E ela me dizia: pastor, o senhor é a última chance. É a minha última possibilidade. E é nessas horas que eu me sinto tão pequeno, porque eu começo a pensar assim: que palavra que eu vou usar? Que frase bem construída eu vou dizer? Que verbo, que advérbio eu vou colocar aqui que vai conseguir sarar o problema do coração dessa garota? Qual é a filosofia que eu posso dizer para ela? Qual é o texto bíblico que eu vou ler e que o problema vai ser resolvido? Que ideia! E eu tive que ser sincero para ela. E falei: diante do seu problema, eu não sou nenhuma possibilidade, porque eu não posso fazer nada por você. Eu não tenho nada para fazer por você. Mas eu conheço alguém que pode fazer. Eu conheço alguém que tem solução para o seu problema. Ele pode solucionar. Eu não posso. Eu não sou sua última opção. Sua última opção é Jesus Cristo. E na verdade, Ele está sendo a última, mas deveria ser a primeira. E eu disse para ela: nós vamos começar uma série de estudos bíblicos para você conhecer mais de Jesus. E Ele vai sarar seu coração. Ele vai curar, porque Ele fez no passado. Ele curou uma ferida de 12 anos que não cicatrizava nunca. E Ele pode curar a sua ferida. Nós temos a série toda de estudos bíblicos. Ao final eu a batizei. Saí daquele local e algum tempo atrás, anos depois, eu fui àquela cidade. Estava com um pastor dentro do carro e ele parou no semáforo. E atravessando a rua eu vi essa garota passando. Eu a vi, reconheci, pensei: será que é ela mesmo? Abri o vidro, chamei pelo nome. Ela virou, era ela. Pedi que meu amigo encostasse o carro. Ele encostou, eu saí, não queria que ele ouvisse a conversa. Fui ao encontro dela e perguntei: como é que você está? Nunca mais tive notícias suas. E ela me disse uma coisa, diz assim: pastor, eu não posso lhe dizer que eu já esqueci,
porque eu não esqueci. Mas sabe, pastor, hoje já não dói mais. Amém. Foi o que eu disse. É isso que Jesus faz. Ele cicatriza. A cicatriz continua ainda. Eu, quando pequeno, gostava de subir em moto. Hoje eu não gosto de moto, não tenho moto, não ando de moto. Mas quando eu era criança, eu gostava de moto. E eu não podia ver uma moto estacionada, parada na rua, porque eu subia na moto. E eu lembro que meu pai e minha mãe me repreendiam para não fazer isso, mas eu fazia. E algumas vezes eles iam me tirar de cima da moto já. E perigoso, porque a moto em cima do seu pezinho e pode cair, uma criança, era perigoso. Hoje, que eu sou o pai, eu entendo um pouco da periculosidade que era aquilo que eu fazia. Porque se eu presenciar minhas filhas fazendo isso, eu vou ficar em pânico. Mas a última vez que eu subi em moto, eu lembro bem. Porque na hora que eu fui subir, eu encostei o meu joelho no motor da moto. E a moto estava quente, recém-parada. Foi bem aqui assim, do ladinho aqui, ó. E foi um fritar da carne, assim, sabe? E eu até hoje lembro o barulhinho, foi mais ou menos esse aí. Até hoje eu levo cicatriz da moto. Nunca mais subi em moto. Bastou. Mas aquela cicatriz me lembra de um machucado que um dia já doeu e que hoje não dói mais. É isso que Deus pode fazer por você. Tem feridas no seu coração? Jesus pode cicatrizar. Não passa a ferida? É à noite quando você deita, cenas voltam na sua cabeça, tiram o seu sono, Jesus pode cicatrizar a ferida. Vão parar de doer. Ele é a solução. Ele fez no passado e faz hoje. Quarto e último milagre. Jesus traz de volta à vida a filha de Jairo. E o quarto milagre é direto. Jesus pode ressuscitar qualquer coisa. Ele pode ressuscitar seu casamento. Ele pode ressuscitar a alegria de viver. Ele pode ressuscitar o amor no seu coração. Ele pode ressuscitar a paz na sua vida. Qualquer coisa que um dia já existiu em você e que morreu, Ele pode trazer de volta à vida. Ele não só ressuscita mortos, mas ressuscita sentimentos. Ele ressuscita pessoas vivas também. Com duas palavras, Talita, cumi. A menina voltou a viver. Com duas palavras. Qualquer coisa que você precise que volte à vida, pode voltar a viver. Ele fez no passado e faz hoje. Ele faz agora. O poder dele continua exatamente o mesmo. E esses milagres que Jesus faz hoje são milagres para nos preparar para o encontro com o Senhor, para a volta dele. Lá em Apocalipse, nós encontramos uma multidão de pessoas diante do mar de vidro. A Bíblia fala de 144 mil e de uma grande multidão. Tanto 144 mil quanto essa grande multidão pertencem ao grupo dos salvos, daqueles que aceitam Jesus, daqueles que querem viver com Jesus. E nesse caminho que nós estamos trilhando rumo ao fim, Jesus faz milagres por mim e por você. Qual é o milagre que você precisa hoje? Quantos milagres você precisa hoje? Pastor, eu preciso dos 4, eu preciso de 2, eu preciso de 1. É um problema que você tem? Ele pode acalmar. É o mar escorregadia da vida que você cai, recai, torna a cair. O diabo está brincando de marionete com você. Ele pode fazer vitorioso e vencedor. Terceiro, Jesus pode curar as feridas, cicatrizá-las. Ele pode trazer de volta à vida qualquer coisa. Creia. Confie. Esses 4 milagres aconteceram porque essas 4 pessoas se aproximaram de Jesus e pediram: Senhor, faz em mim um milagre. Hoje à noite, 2 pessoas estão se aproximando de Jesus
para entregarem a vida e o sonho, o coração e o futuro nas mãos do Senhor. Eu quero convidar a Neide e a Joyce para virem aqui à frente. Vem cá. A Neide já vai vir aqui. Pastor David, pode vir aqui. Eu vou fazer a vocês, fica aqui, algumas perguntas para vocês responderem de acordo com a fé de vocês. Aqui está Joyce, aqui está Neide. Joyce e Neide, vocês aceitam Jesus como o único Senhor e Salvador? E é o desejo de vocês se prepararem para o dia da volta dele? Sim. Sim. Segunda pergunta. Vocês aceitam os ensinos bíblicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Todos os ensinos. Inclusive os 10 mandamentos, que fala sobre os princípios de nossa vida e a guarda do sábado como o dia do Senhor? Sim. Sim. Vocês entendem que Jesus Cristo vai voltar. E é o desejo de vocês anunciar essa verdade a outras pessoas que ainda não conhecem? Sim. Sim. Última pergunta. Vocês aceitam a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma igreja remanescente da profecia bíblica? E é o desejo de vocês serem batizadas hoje à noite por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim. Sim. Amém. Quantos aqui querem manifestar apoio à decisão delas? Levantem a sua mão. Deus abençoe vocês. Deus esteja ao lado de vocês. Eu pedi ao pastor David que entre no tanque de batismo. Esse é um momento também histórico, porque é a primeira vez que o pastor David vai fazer um batismo. É o primeiro batismo do pastor David, que é um momento de muita emoção, também para ele, que executará um batismo, que é uma das maiores alegrias que um pastor pode realizar. Vou pedir para vocês deixarem à frente aqui, ó, para todos assistirem. Nós temos a nossa filmagem oficial, que todos terão depois acesso. Deixa eu passar para cá. Joyce, cedo na vida você faz uma escolha muito importante: viver ao lado do Senhor. Sabe, Joyce, se Jesus não voltar muito em breve, outras decisões você vai ter que tomar na vida, mas hoje você está tomando a melhor e mais importante decisão, que é viver ao lado do Senhor Jesus. Parabéns por isso. E agora, cumprindo a ordem do Mestre Jesus, de acordo com a sua profissão de fé, e para que o seu nome seja escrito no livro da vida, pastor David e eu, como ministros do Evangelho, a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Neide, é o seu momento. Eu sei que tem muitas pessoas aqui, mas eu queria fazer um convite agora. Você que ainda não é membro da Igreja Adventista, que já tomou a decisão de ser batizado, mas não passou pela experiência do batismo ainda, ou você que se afastou e sente que precisa voltar, eu quero lhe convidar a vir aqui assistir o batismo do meu lado. Vem aqui, você que precisa voltar, você que sente que tem que passar pelo caminho do batismo, vem aqui, fica do meu ladinho aqui.
O irmão Fernando e eu vamos ficar aqui. Vem aqui, fica do nosso lado para ver bem de perto o batismo. Quem quer vir aqui mais? Venha em nome do Senhor. Tem alguém aqui que quer vir? Vem cá, fica pertinho. Eu quero que vocês fiquem aqui do lado, porque depois o pastor David e a Neide vão cumprimentar você, vão apertar a sua mão e parabenizar pela sua decisão. Mas alguém quer vir aqui? Vem junto, com um amigo, com um parente, com quem te trouxe. Você que precisa voltar, você que está vindo, vem em nome do Senhor Jesus. Se você está com algum amigo aí, traz para ficar aqui, para depois recebermos os cumprimentos. Vem cá, fica aqui, fica para lá, fica pertinho na tela. Tá, isso. Mais alguém quer vir aqui para bem pertinho, para assistir esse batismo? É para ninguém estar sozinho aqui, tem que estar alguém acompanhado. Tá todo mundo, já veio? Eu vou pedir ao Daniel que vem aqui à frente. E logo depois do batismo, enquanto vocês estiverem cumprimentando as pessoas que estão aqui, o Daniel vai cantar um hino para marcar a decisão que foram tomados nossos corações de vida, de estarmos ao lado do Senhor, de nos prepararmos para o momento do grande encontro com Ele. Neide, Deus te chamou e você veio. Ele disse sim para a salvação, e hoje você também diz sim à salvação. É isso que pode e vai fazer diferença na sua vida, Neide. E agora, cumprindo a ordem do Mestre Jesus, de acordo com aquilo que você crê, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, Pastor David, como ministro do Evangelho, te batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns. Daniel, elas vão cumprimentar aqui agora as pessoas que vieram aqui à frente. Então dê um abraço às pessoas que estão aqui, quem está pertinho, enquanto Daniel está cantando. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida e que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que seja o teu viver só do Senhor. Possas com tuas palavras falar de amor. Eu peço pra Deus te guardar, mas preciso também te dizer: permite que Deus transforme teu viver. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida e que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar. Proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar. Que
seja o teu viver só do Senhor. E possas com tuas palavras falar de amor. Eu peço pra Deus te guardar, mas preciso também te dizer: permite que Deus transforme teu viver, para que viva sem medo e sem culpa, para que encontres a paz do Senhor, para que viva a esperança de ver Jesus voltar. Eu peço pra Deus te guardar, mas preciso também te dizer: permite que Deus transforme teu viver. Permite que Deus transforme teu viver. Amém. Vamos colocar em pé e vamos orar. Senhor, Pai nosso, Deus querido, hoje à noite tratamos de milagres que o Senhor pode fazer em nossa vida. Por isso nós mais uma vez nos colocamos nas Tuas mãos, para receber das Tuas mãos as bênçãos que o Senhor tem para nos dar, para sentirmos de Ti a ajuda, o auxílio, o amor, a proteção. Mas acima de tudo, bondoso Pai, nós hoje à noite queremos lhe sentir próximo, sentir o Senhor perto de cada um de nós, diante dos nossos problemas, diante dos dardos inflamados que o inimigo lança, das feridas que trazemos, ou daquilo que já está morto. Bondoso Pai, temos a certeza que os milagres podem acontecer hoje também. Por isso eu, como ministro do Evangelho, quero entregar esses Teus filhos nas Tuas mãos. Aqueles que vieram à frente aqui para receberem o cumprimento. Olha, Senhor, por todos nós. Olha pelas nossas decisões. Envolve-nos, Senhor, com os Teus braços de amor. Em nome de Jesus. Amém. Antes de sairmos, deixa eu pedir a você que sente mais um pouquinho. Nós temos aqui, Pastor Ademar, 2 lembranças para deixar com a Neide e com a Joyce. Eu acho que elas ainda não estão prontas. A Joyce já está. Vem cá, Joyce. Pastor Ademar vai entregar para você uma Bíblia. Os certificados serão entregues depois nas igrejas. A Joyce vai receber na igreja dela, a Neide na igreja dela. Parabéns, viu? Que Deus te abençoe muito. Que Deus continue ao seu lado hoje e sempre. Faça dessa Bíblia sua companheira. E essa Bíblia aqui nós vamos entregar para a Neide. Não sei se a Neide já está pronta. Ainda não? Então o pastor Ademar vai ficar com a Bíblia. Ele vai passar as mãos da Neide assim que ela fica pronta. Vem cá. Amanhã então nós temos um encontro marcado, horário, endereço. Enquanto vocês ouvem os anúncios finais, eu vou estar à porta para despedir-me de todos. Que Deus abençoe e até amanhã.